E vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 34, versículo 6. Dá vontade de cantar mais, dá vontade de orar mais, mas a hora passa, irmãos. Mas fiquei tão contente ontem. Cheguei aqui às 19h30. Aí eu estava vendo lá as irmãs, né, ali na salinha. Que salinha bonita, estava recheada. As irmãs ali unidas, reunidas, orando ao Senhor. Os homens também têm se reunido, já começaram aí nesta segunda-feira. Os homens fizeram aí uma atividade diferente, visitando ali o irmão Paulo, a irmã Tatiane, né, com a filhinha Rafaela. Fizemos ali um culto, digamos assim, doméstico, bem gostoso, bem leve. Né, estão também de viagem, e assim, né, a igreja está sempre em movimento. A igreja recebe gente, vai saindo gente, e vamos conhecendo gente nova. E assim, a igreja está sempre em movimento, a igreja é dinâmica. Queridos, temos esse texto aí no Salmo 34, versículo 6. E eu tenho me proposto aqui com os queridos, desde quarta-feira passada, a estar tratando de temas a respeito de liberdade. É aquilo que Deus faz na nossa vida. E no primeiro momento, então, estivemos tratando, né, sobre ser liberto do medo. E hoje a nossa ênfase vai ser: liberta-se da tristeza. O crente fica triste? Fica, claro que fica. Muitas vezes chora, geme, até às vezes dá aquele grito, né, como que um clamor, mas não podemos ser algemados pela tristeza, hein? É diferente. E o texto sagrado, então, no Salmo 34, versículo 6, nos diz: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. Viver em liberdade. Em todos os sentidos, em todos os aspectos, em todos os níveis, devemos ser livres. Nada deve nos algemar. Nada, portanto, deve nos escravizar. E se porventura vamos ser escravos, que sejamos escravos de Cristo, vocês sabem, né? Aí é diferente. Até porque nele há liberdade. Até porque nele há uma vida completa, uma vida plena. Então, o Evangelho de Cristo Jesus nos propõe a uma vida em liberdade. No entanto, precisamos ter consciência de que essa liberdade deve ser principalmente na alma, no coração. Todos nós conhecemos bem essa frase, né? O essencial é invisível o quê? Aos olhos, não é? Só que muitas vezes nos esquecemos disso, até mesmo quando consideramos a fé. Estamos muitas vezes atentos às coisas externas, estamos muitas vezes atentos com as coisas que acontecem ao nosso redor, e muitas vezes nos esquecemos daquelas coisas da alma, daquelas coisas do coração, e muitas vezes coisas que nos algemam, coisas que nos acorrentam. Portanto, a ênfase de hoje será essa: liberta-se da tristeza. Eu entendo que é do conhecimento nosso que as doenças da alma têm sido uma das grandes preocupações nos dias de hoje. Há todo um investimento farmacêutico, médico ou mesmo científico voltado para essa questão.
São inúmeros os casos, por exemplo, de melancolia, ansiedade, ou mesmo depressão. Eu lembro uma vez, né, que eu estava lendo a respeito disso, que a Anvisa constatou que os principais medicamentos mais vendidos, estão relacionados ao estômago, em relação à gastrite, né, e a problemas de nervo. Olha só, são os medicamentos mais vendidos, pelo menos até um certo tempo aí, não sei se mudou, né? Mas, queridos, esse tem sido um grande desafio nos dias de hoje. E, por favor, me compreenda, eu não estou dizendo que crente não fica triste. Se você, de repente, ficou triste, você não pode se convencer, está faltando fé. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Todos nós estamos sujeitos a essas questões, a essas dificuldades, a esses problemas. Mas, repito, essas coisas não podem nos dominar. A obra de Jesus é principalmente no coração, ou seja, de dentro para fora. Por isso que na quarta-feira passada, ressaltei aqui que a alegria que encontramos no Senhor não se trata de uma alegria de vitrine, ou seja, de aparência. É algo que realmente o Senhor Jesus faz em nossa vida. No entanto, repito, há um problema nos dias de hoje. As pessoas estão sendo dominadas, ou mesmo algemadas, por sentimentos de tristeza. A propósito, algumas pessoas dizem assim: a depressão é o excesso de passado. O estresse é o excesso de presente. E a ansiedade é o excesso de futuro. Qual é o problema nisso? É o excesso. A nossa bagagem está cheia demais. Carregamos coisas que não devemos carregar. Levamos na alma, levamos no coração coisas que não deveriam ser nossas, mas que antes deveriam ser o quê? Depositadas no altar, ou seja, entregues ao Senhor. Quantas vezes já estivemos lendo? Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Mas vem uma questão que a gente não consegue resolver. E como é que a gente consegue entregar? E a gente não entrega. E a gente não coloca realmente no altar, ou seja, não confiamos em Deus. Então, esse tem sido o problema, o excesso. Talvez até mesmo em razão de nossa época, né, que vai criando necessidades, não é verdade? O comércio está sempre criando necessidades. Não sei se você já parou para pensar. Talvez mais da metade do que você tem em casa você nem precisa. Mas a sociedade impõe. A sociedade impõe. E aquilo vai nos sobrecarregando. E às vezes a nossa alma vai até sofrendo por coisas que na verdade não precisamos, mas queremos, porque somos convencidos de que precisamos. E nos sobrecarregamos com coisas desnecessárias. Queridos, isso é só um exemplo. Apesar, né, de todo um contexto social avançado em comparação a décadas, né, passadas, mas sempre aquele sentimento que está faltando alguma coisa. Então, há muitos fardos para a alma. Há muitos pesos desnecessários sendo carregados. Fardos e pesos que deixam a alma em angústia. Mas considerando o Evangelho de Cristo, considerando a presença do nosso Deus eterno, podemos viver algo diferente. É tão interessante o passarinho, né? Pensarmos assim, os passarinhos vivem em liberdade. Jesus nos lembra que eles nem semeiam, nem isso eles fazem, mas que o Pai está cuidando deles, né? E digamos assim, com fidelidade.
com bondade. Muito mais Deus cuida de nós. Agora, por favor, não cruze os braços não, tá? Não deixe de estudar, não deixe de trabalhar, não deixe de assumir a sua responsabilidade. Mas para que excesso para a alma? Para que excesso para o coração? Para que excesso para a vida? Para que ficarmos nos sobrecarregando com coisas que, na verdade, não são necessárias? Então, queridos, essa é uma realidade. Podemos viver e andar em liberdade. Clamou este pobre, o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Talvez você tenha aí a versão, né, a NVI, a nova versão internacional. E na NVI, esse mesmo texto assim nos diz: este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. Na tradução que eu usei aqui de início, fala salvou. Na NVI nos diz libertou. E eu quero dizer para você, não há contradição alguma. A ideia de salvação no Antigo Testamento é de libertação. Se você encontrar a palavra salvação no Antigo Testamento, o contexto nos leva a essa conclusão: uma libertação do Senhor. Por exemplo, a nação de Israel foi salva do Egito, ou seja, foi liberta do cativeiro egípcio. No Antigo Testamento, é exatamente essa a ideia. A salvação está relacionada com libertação. Então, olha só, compreenda isso. Ser salvo é ser liberto. Jesus nos fala: conhecereis a verdade vos libertará. É de salvação mesmo. É salvação, mas uma libertação do poder do pecado. Essa é a nossa salvação em Cristo Jesus. Então, ser salvo é ser liberto. Salvação é liberdade no Senhor. Portanto, uma vez livre, salvo por Deus. Temos que andar em liberdade. Temos que viver em liberdade. O nosso ser no Senhor precisa ser livre. Nada deve nos dominar. O cigarro não deve dominar ninguém. O álcool não deve dominar ninguém. Mas a tristeza também não pode dominar ninguém. Eu tenho certeza absoluta que muitos se escandalizariam ao me ver, de repente, fazendo uso de um cigarro, né? Oh, o pastor fumando. Gente, que pecado. Não, vamos ter que disciplinar o pastor. Vamos ter que disciplinar o pastor. Mas eu tenho quase certeza que muita gente não se escandalizaria se eu estivesse acorrentado pela tristeza. Mas que pastor triste, gente. Vamos orar por ele. Mas ninguém se escandalizaria. E, irmãos, eu tenho que me escandalizar se a tristeza está me algemando. Não é normal. Não é algo que deve ser aceitável em nossa vida. O problema é a nossa época, é o nosso mundo, é a nossa cultura. Escute bem, Paulo nos fala assim: e não vos conformeis a este mundo. Aí qual é a ideia que nós temos? Bem, eu não tenho que me conformar com os modismos, com os pecados, com as imoralidades, não está certo isso? Mas eu também preciso entender que até no sentido psicológico, sentimental, eu não tenho que me conformar com o conceito do mundo. Você sabia que sentimento é também uma questão social, é também uma questão cultural? Eu explico. Eu não vou falar de forma sociológica, tá? Porque não estou aqui para dar aula, mas vou citar alguns exemplos. Há uma certa cultura no México que, no sepultamento, no velório, há festa. Música de alegria, dança, comida, bebida. Quando nós lemos o Novo Testamento, nós vemos que, reconhecemos isso, somos informados disso, que algumas pessoas choravam e eram pagas por isso.
A cultura só, eles pagavam para alguém chorar. Pagavam para alguém chorar. Por quê? Porque sentimento também se aprende. Já viu criança? Criança às vezes não sabe identificar o que está sentindo. Ah, eu estou sentindo algo aqui. Né? Ela pensa que é algo, né, uma dor física, mas muitas vezes não é. É uma dor na alma. Aí o pai que é mais sensível, né, que já tem um pouco mais assim de conhecimento, é um sentimento. Aí vai tentando identificar. Não é porque você está triste. É que a sua vovó está doente, por exemplo, né? Aí está sentindo essa angústia no coração. De repente, aquela criança é muito ligada, né, à sua vovó. É só um exemplo. Aí o pai a mãe vai ajudando ali a criança a identificar. Por quê? Porque a gente aprende. A gente aprende. E o grande desafio nosso é aprendermos a sentir ou viver o nosso ser psicológico de acordo com aquilo que nos instrui a palavra do Senhor. E conforme a gente vê aqui no texto básico de nossa meditação, clamou este pobre, o Senhor o ouviu e o salvou, ou o livrou de todas as suas angústias. Deus quer nos libertar. Eu não estou falando que a sua enfermidade vai embora. Nós temos aqui um belo testemunho da irmã Andréia Félix. Muitas vezes, né, irmã? A irmã chega aqui com dor. Ainda hoje mesmo, quando ela chegou, eu olhei assim para o rostinho dela, falei assim, está sentindo dor hoje, tá? Estou, pastor. E é constante isso. Mas a irmã está sempre aqui que pode, né, irmã? É isso aí. Por quê? Vai permitir que a dor, a enfermidade, venha paralisar o seu ânimo, né, a sua vontade espiritual? Não. Nada deve nos dominar. Podemos sim ter os nossos espinhos, podemos sim ter as nossas feridas, podemos sim ter as nossas cicatrizes, mas a nossa alma liberta. O nosso coração liberto pelo poder e a graça do Senhor. Eu já contei aqui um testemunho que eu li. Era um garotinho, gente, tinha 18 aninhos de idade. Né? Oh, que saudade dessa época, é muito boa, né? É muito bom. Com 18 aninhos, li lá um livro. Livrinho de bolso, livrinho barato, a respeito de um pastor com sua esposa e 2 filhinhos, pequenininhos, pequenos. A família inteira, o pastor, a esposa e os 2 filhinhos. A família inteira estava sofrendo ameaça. E eu vou explicar para vocês. Ou vocês negam a fé, ou vocês serão soterrados vivos. Foram colocados no buraco, estava lá todo o maquinário, né, para jogar terra, para soterrá-los. As crianças começaram a chorar. O pastor, que era o papai das crianças, olhando lá, né, para os filhinhos pequenininhos, talvez pensando assim, quanto futuro pela frente, né? Quanta coisa ainda pode acontecer, quantas coisas eles podem conquistar, os sonhos, né, serem realizados na vida deles. O pastor já estava pronto para negar Cristo Jesus. Aí chega a esposa e fala assim para as crianças: crianças, parem de chorar. Vamos cantar o hino tal agora. Estamos indo para um lugar maravilhoso. Estamos indo para o céu. Foram soterrados, foram mortos. Mas foram o quê? Foram salvos. Libertos. Libertos, é isso aí. Libertos. É possível ser livre. O crente que, por exemplo, está lá no seu leito, né? Lá no hospital, ser livre, mesmo na cama. Ser livre. Não importa a circunstância. O que deve realmente reinar é a presença do Senhor em nossa alma, em nosso coração.
ou seja, em nossa vida interior. Então clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. E tendo por base essas considerações, podemos chegar então a esse entendimento: o Senhor quer que andemos em liberdade, sem sermos dominados ou acorrentados pela tristeza, pela melancolia, pelo desgosto da vida, pelo desânimo, pela ansiedade ou pela inquietação do coração. Amém? Seja livre. Seja liberto. Deixa o Senhor agir. Deixa que as promessas do Senhor passem, a funcionar em sua vida. Eu já disse, mas muita gente não acredita, tá? Eu sou que nem Jeremias. Viu, irmão Nelson? Eu sou chorão. Sou muito mais chorão do que vocês imaginam. E vou dizer para você, faz bem chorar, aí se liberta, se descarrega, sabe? Depois que a gente chora, a gente está sorrindo, cantando, dançando, tudo novamente. Mas seja livre. O Senhor é aquele que nos salva de todas as nossas angústias. Entenda, não estou dizendo que você não vai ter problema, mas que em sua alma e em seu coração você será livre. Leia comigo ainda, nesse mesmo capítulo, o Salmo 34, o versículo 19, que nos diz: muitas são as aflições do justo. É para confirmar, queridos. Mas o Senhor o livra de todas. Eu creio no que está escrito. Você crê no que está escrito? Se alguém não crê, o que eu posso fazer? Se você não crê no que está escrito na palavra, o que eu posso fazer? O meu papel aqui é compartilhar a palavra de Deus. Está escrito. E você vai encontrar isso aqui, olha, inúmeras passagens bíblicas que confirmam essa promessa, que confirmam essa realidade, que é possível nós vivenciarmos pela graça e pelo poder de Deus. Então, há promessas nesse sentido para o nosso viver. Contudo, precisamos fazer a nossa parte. Vamos lá, vamos voltar para o passarinho. Deus cuida dos passarinhos? Cuida. Os passarinhos precisam semear? Não. Mas os passarinhos precisam fazer o quê? Tem que ir atrás da comida, ué. Faça chuva, faça sol, com ninho ou sem ninho, Ou seja, com ninho, porque tem que alimentar a boquinha lá dos filhotinhos, tem que ir atrás, a caça de comida. No sentido espiritual não é diferente. Olha, aqui daria uma série de propostas para estarmos apresentando aqui. Mas eu vou me limitar apenas ao Salmo 34, e mesmo assim nos primeiros versículos. A primeira parte, a primeira proposta, ou a primeira coisa que vamos considerar, que devemos assumir, para vivermos essa liberdade. Liberdade do quê? Da tristeza. Se a liberdade é tristeza, eu vou viver em quê? Em alegria, em paz, confiança, esperança. Então, a primeira coisa, louve ao Senhor. Leia comigo o versículo 1. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Escute isso. Não adore a Deus apenas quando você sentir vontade. Eu já citei aqui que às vezes quem está doente não quer comer, Mas tem que comer. Senão o corpo enfraquece mais ainda. Não louve a Deus apenas quando você sentir vontade. Por isso diz o quê? Em todo tempo. E diz ainda, continuamente. Porque
deve ser algo contínuo em nossa vida, ou seja, algo frequente em nossa vida. Amados, louvar não é cantar, é o que a gente interpreta errado. Louvar é reconhecer as obras que Deus tem feito a nosso favor. Adorar é reconhecer a pessoa do Senhor. Por exemplo, quando eu estou contemplando a beleza de Deus, né? Reconhecendo o quê? A sua majestade, a sua glória, o seu poder, a sua santidade, eu estou adorando ao Senhor. E eu louvo a Deus quando na alma estou reconhecendo as obras que Ele tem feito a meu favor. Eu adoro a Deus pelo que Ele é, e eu louvo pelo que Ele faz. Ou seja, por aquilo que eu reconheço que Ele está fazendo na minha vida. Música é apenas para nos ajudar. É um caminho, né, possível para estarmos reconhecendo as obras maravilhosas do Senhor. Você quer ver um exemplo? Esse cântico até hoje vai, hein? Até hoje rola na minha alma. Quero louvar-te sempre mais e mais, né? As aves do céu, né? Cantam para ti. Ai, gostoso demais, né? Eu acho delicioso. Eu estava ontem, né? Encontrei a irmã Rose aqui também, na igreja. Aí eu falo para ela, olha, fiquei surpresa, uma porção de gente, né? Aqui, também, né? Passou chover. Eu falei, é verdade. Eu também já estava com vontade de fazer, sabe o quê? Não é de dançar na chuva, não, mas de correr na chuva. Porque eu estava cansado de ficar dentro de casa. Já estava com vontade de pegar o tênis, um short, colocar uma camiseta, vou correr na chuva mesmo. Porque é gostoso, né? Estar assim, né? Contemplando o tempo, contemplando o céu. Você vê uma árvore, qualquer coisa assim. É muito gostoso. Eu quero louvar-te. Reconhecer as obras do Senhor. Segundo, é um desafio para a minha vida, é um desafio para a sua vida. Alegre-se em Deus. Gente, eu já comentei aqui, a alegria não acontece apenas, sabe, de modo espontâneo, sabe, assim, naturalmente, mas acontece também com uma decisão nossa, com uma escolha nossa. Está escrito, regozijai-vos, outra vez vos digo, regozijai-vos. Ué, está mandando. Eu posso fazer essa escolha de me alegrar. Está escrito, portanto, aí no Salmo 34, a minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos ouvirão e se o quê? Alegrarão. Versículo 2. E se alegrarão. Faça a escolha de se alegrar no Senhor. Eu disse que os nossos sentimentos, eles são também aprendidos em razão da sociedade, da cultura. E com a ajuda da palavra do Senhor, nós podemos aprender a nos alegrar. Mesmo chorando, né, irmão Nelson? Que coisa estranha, não é verdade? Que coisa estranha, alguém chorando, mas Senhor, tudo bem. Tu és bom. Senhor, está doendo. Mas tu és maravilhoso. Tu és glorioso. Eu me alegro em ti. Ainda que a figueira não floresça, a vide não deu o seu fruto, né? Todavia, o que é? Me alegrarei no Senhor. Olha só, né? É uma decisão, é uma escolha nossa. Terceiro, de acordo com o versículo 5, olhe para o Senhor. No Novo Testamento, somos desafiados a estar... No livro do profeta Isaías, vemos ali, né, que olhareis para mim e sereis o quê? Salvos. E aqui está escrito, versículo 5, olharam para ele, foram iluminados, e os seus rostos, né, não ficarão confundidos. Olha só, queridos, olhe para o Senhor, olhe para Deus, olhe para aquilo que Deus tem planejado, para aquilo que Deus tem pensado a seu respeito, para aquilo que Deus tem proposto para a sua vida. Olhe para as promessas do Senhor. Aí, pastor Celso, eu me lembro do cântico, né?
Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, seu grande amor. Né? Essa paz que eu sinto em minha alma, né? É isso aí. Eu não olho para as circunstâncias. Você acha que eu sou cego? Eu vejo cada espinho que está no meu caminho. Você acha que eu sou cego? Eu vejo cada pedra que está no meu caminho. Eu não sou cego. Mas em vez de ficar olhando para o espinho, em vez de ficar olhando para as pedras, eu vou olhar para o meu Deus, eu vou olhar para o seu amor, eu vou olhar para a sua fidelidade. Eu não vou me limitar às coisas desta vida, eu vou olhar para o alto. Tá bom, Senhor. Eu sei o que está reservado para mim. Ainda que esse corpo se deteriorou, bagunçou tudo. Ainda que enfraqueça, pronto. Ainda que se corrompa, pronto. A gente tem que arrumar um escape, ué. Tá rindo, né, irmão Sérgio Santos? Rapaz. Você não sabe quem está aqui na frente, tá? Gente, ainda que esse corpo se vá, sabe, o que é do Senhor vai se renovando, vai se restaurando. Ainda eu vou receber algo que é eterno. Esse corpo aqui, olha, é só de passagem. Esse corpo aqui é só emprestado. Ainda eu vou receber um corpo semelhante ao de Cristo Jesus. É olhar para as promessas do Senhor. E assim, queridos, para nós estarmos concluindo, está faltando só mais uma coisinha, que não podemos deixar de fazer. Eu, na verdade, não estou aqui relatando tudo que deveríamos estar fazendo, porque o tempo não nos permite. Mas, de acordo com o texto básico de nossa meditação, clame ao Senhor. Ore a Deus. Você sabe qual é a nossa principal fraqueza? É na oração. Muitas vezes a nossa principal fraqueza é exatamente essa, a oração. Não é o que está doendo. Não é, na verdade, o que muitas vezes até mesmo nos cansa ou nos humilha. A nossa principal fraqueza é essa deficiência na oração. Clamou este pobre, o Senhor o ouviu e salvou de todas as suas angústias. O salmista se propôs: eu vou louvar, eu vou me alegrar, eu vou olhar para o Senhor, mas também vou clamar ao meu Deus. Só que às vezes só dá o primeiro passo, né? Primeiro passo. E queridos, precisamos prosseguir em nossa caminhada espiritual. Não estou aqui para te dar uma receita, mas estou aqui simplesmente considerando alguns princípios bíblicos, princípios da palavra de Deus. E precisamos realmente ser crentes de oração, pessoas de oração, homens de oração, mulheres de oração, obreiros de oração. Não adianta muita televisão, é preciso oração. É preciso realmente ter uma vida na presença do Senhor. Vamos continuar com a nossa humanidade, é claro. Vamos continuar com as nossas dificuldades, é certo. Mas aqui na alma, aqui no coração, aqui no íntimo seremos livres.